Olá! Hoje então vamos para mais uma live sobre um assunto muito importante que é a religiosidade na família, inclusive a educação. E sempre que nós começamos, então nós vamos iniciar com a nossa prece. Então eu convido os nossos amigos a fecharem os olhos e vamos mentalizar então neste momento as forças divinas, os nossos amigos espirituais, os nossos anjos guardiões, para que nos protejam, nos amparam, nos aconselhem os nossos familiares, protejam os nossos familiares, protejam as pessoas em dor. Que neste momento onde houver a dor e sofrimento, os falangeiros do bem, do amor e da verdade, ali se possam auxiliar, transmitindo os fluidos de paz, de luz e principalmente de saúde. Nós te agradecemos por este momento e te convidamos, Pai querido, a estar conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então nós vamos conversar um pouquinho então sobre um assunto bem interessante, a educação no lar. E essa educação, inclusive, ela envolve a religiosidade. Por que nós precisamos de uma religião? E nós sabemos, nós como espíritas, que nós não somos nada sem a presença de Deus, que nós temos que ter essa esperança dentro de nós, que nós temos o amparo dos espíritos do bem que nos ajudam, que nos inspiram bons conselhos, que nós somos umas formiguinhas perto da dimensão do cosmos e nós precisamos muito desse amor, dessa certeza, dessa segurança. Então, desde a criança, desde pequenininha, ela já deve receber essa atenção da sua família. E a educação, como ela começa no lar, e os pais são bastante responsáveis nesse sentido, porque Deus ainda vai pedir o que fizeste do filho que te confiei. E a responsabilidade da educação é deles. A primeira educação a gente recebe é em casa. E a gente não pode postergar para a escola, porque é um dever inalienável dos pais. Então, eu estou com o livro do Herculano Pires, a Pedagogia Espírita, é um livro muito interessante que fala sobre a educação no lar. Eu vou ler um pouco e já vamos conversar sobre esse assunto. A educação espírita começa no lar. Nas famílias espíritas, é dever dos pais iniciar os filhos nos princípios doutrinários desde cedo. A falta de compreensão da doutrina faz que certas pessoas pensem que as crianças não devem preocupar-se com o assunto. Essas pessoas se esquecem de que seus filhos necessitam de orientação espiritual e que essa orientação será tanto mais eficiente quanto mais cedo lhe for dada. Então, veja, quando nós reencarnamos, nós trazemos guardado dentro de nós as nossas vidas passadas, mas nós reencarnamos nenezinho para que nós possamos ser reeducados. E aquele conhecimento todo que nós temos ao longo dos séculos fica ali adormecido por esse período em que nós estamos encarnados na Terra. Kardec, num trecho da Revista Espírita, conta como na França, já no seu tempo, a educação espírita no lar começava a produzir maravilhosos efeitos. Veja, sempre se primou pela religião, pelo amor a Deus, a gente respeitar os espíritos do bem, porque eles são o nosso norte, nossos protetores. Então, Kardec diz também que ensinar às crianças o princípio da reencarnação, da lei de causa e efeito, da presença do anjo guardião em suas vidas, da comunicabilidade dos espíritos e assim por diante, é um dever inalienável dos pais. Pensar que isso pode assustar as crianças e criar temores desnecessários é ignorar que as crianças já trazem consigo o germe desses conhecimentos e também que estão mais próximos do mundo espiritual do que os adultos. É claro, como eles são crianças recém-chegadas do mundo espiritual, eles fazem mais parte de lá do que nós aqui que já estamos adultos aqui na Terra. Então, a gente não tem que se preocupar que eles não vão entender, que eles são um temor excessivo, porque na verdade eles já trazem dentro deles muitos conhecimentos e que eles vão apenas relembrar com o tempo. E é preciso não esquecer que as crianças são espíritos reencarnados, espíritos adultos que se vestem, como ensina Kardec, com a roupagem da inocência, para voltarem à Terra e iniciarem uma vida nova.
Os espíritos que se encarnam em famílias espíritas já vêm para esse meio para receberem desde cedo o auxílio de que necessitam. Os pais que, com pretexto de respeitar a liberdade de escolha de quem ainda não pode escolher, ou de não forçar os filhos a tomarem o rumo certo na vida, deixam de iniciar os filhos no espiritismo e estão faltando com os seus deveres mais graves. Eu escutei nesse longo do tempo muitas pessoas dizerem: quando ele crescer ele vai escolher que religião ele quer. Só que é o seguinte, nós não podemos perder esse tempo precioso. As crianças até 7 anos, elas nos veem como heróis. Tudo que nós dissermos a eles, toda a educação que nós lhe dermos, e todo o amor, todos eles se sentirem protegidos, ele vai ficar guardado. Ele simplesmente ama os pais assim, de uma dimensão muito grande. Ele os considera seus heróis. Então é um momento ótimo de nós implantarmos o amor no coração dessas crianças, que existe um pai que tudo sabe, tudo vê, Jesus que é nosso amigo, nosso irmão maior. Nós temos que apresentar Jesus. E lembrando, gente, que depois fica... Não é que não é possível, se torna um pouquinho mais difícil. E tem aquela frase, né? É melhor corrigir a criança, né? Educar a criança para não ter que corrigir o adulto. Porque o adulto, ele tem o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é algo dele, ele é responsável pelos seus atos. Então, a gente não tem o direito aí de interferir. Mas descuidar da educação espírita dos filhos é negar-lhes a verdade. O maior patrimônio que os pais podem legar aos filhos é o conhecimento de uma doutrina que vai garantir-lhes a tranquilidade e a orientação certa no futuro. Os pais que temem dar educação espírita às crianças não têm nenhuma noção exata do espiritismo. Por isso mesmo não confiam no valor da doutrina que esposam. Veja a doutrina maravilhosa, consoladora, que explica, que consola, que protege e que nos explica de onde nós viemos, o que é que nós estamos fazendo e para onde é que nós vamos. Nós temos que passar esses conhecimentos para as nossas crianças. Eles têm condições de entender, sim, né? Por que razão os católicos e os protestantes podem ensinar aos filhos que existe o inferno e o diabo, que a condenação eterna os ameaça e que o anjo da guarda pode protegê-los, e o espírita não pode ensinar princípios muito mais confortantes e racionais? Se o medo do diabo e do inferno não traumatiza as crianças das religiões formalistas, por que razão o ensino de que não existe inferno, nem existe o diabo, vai apavorá-las? Não há lógica nenhuma nessa atitude que decorre apenas de preconceitos não superados pelos pais na educação errônea que receberam quando crianças. Veja, quando eu lecionava, eu sempre perguntava para as crianças: vocês rezam em casa? Vocês fazem preces antes de dormir? Raros fazem. Os pais deixam de educar essas crianças, deixam de mostrar Jesus. E eles se tornam, às vezes, seres humanos inseguros. Eles são cheios de traumas, cheios de problemas, que depois tem que trabalhar isso, fazendo várias e várias terapias. Quando, na verdade, quando a gente recebe a luz do espiritismo ou a luz de qualquer religião, todas as religiões são de Deus, né? Quando tudo que é pro bem, fica no bem maior, que é o bem de Deus. Então todas as religiões são importantes quando elas educam, quando elas mostram para a criança que existe um pai que tudo sabe, tudo vê, que existe Jesus, que é nosso irmão amoroso e bom e está ao nosso lado. Isso é muito importante. E esconder da criança de hoje a verdade espírita é cometer um verdadeiro crime contra o seu progresso espiritual e a sua integração na cultura espírita do novo mundo que está por vindo, que está nascendo. Que os pais espíritas não se furtem a esse dever. A educação no lar é a base de todo o processo posterior de educação escolar e da educação social que os adolescentes e os jovens irão enfrentar na vida. Hoje nós estamos reparando que o bullying, a maldade nas escolas, a droga, um monte de coisas negativas está unida à falta de amor. Às vezes o excesso de sim ou o excesso de não. Tudo que é excesso é prejudicial. Dizer não também é amar. Nós não podemos ser coniventes com tudo que a criança quer. Hoje nós estamos vendo que as crianças são verdadeiros reizinhos. Eles mandam nos pais. Eles que escolhem as coisas. Eles estão mostrando que os pais são muito fracos em muitos momentos. Porque eles querem isso, batem o pé e os pais dão para não se incomodar. E aí que erram. Porque quando a criança consegue 1, 2, 3 vezes, ele vai querer sempre.
Então, essa preocupação que a gente tem de não ser nem tão duro, de castigar por nada, nem castigar por excesso, e nem não castigar por nada. Bater não resolve, o amor é que constrói. E as crianças de hoje estão preparadas para enfrentar a realidade do novo mundo. Olha que importante, né? Esse novo mundo tem um alicerce nos fundamentos do Espiritismo, porque os princípios da doutrina estão confirmados dia a dia pela ciência. A mente humana se abre neste século para o conhecimento racional dos problemas espirituais. Chegou o momento do Consolador prometido pelo Cristo. Os pais espíritas precisam compreender isso e iniciar sem temor os seus filhos na doutrina que lhes garantirá tranquilidade e confiança na vida que iniciam. É muito lindo conhecer o Espiritismo. O Espiritismo norteia a nossa vida, nos dá uma calma, nos dá um entendimento. E fazer o evangelho no lar com as crianças, escolher 20 minutinhos da semana, sempre naquele mesmo dia, sentar com as crianças, colocar a água para ser fluidificada. E aí essa criança vai receber todos esses ensinamentos, ele vai ficar muito mais confiante. Espiritismo é educação. É uma educação individual e da educação coletiva. Então, muitas pessoas, elas têm a ideia de que é tudo aqui e agora. Isso que é triste. Então, como a pessoa, ela acha assim, ó, eu nasci muito pobre, Deus não gosta de mim, preferiu dar para aquela pessoa que nem boa ela é, muito dinheiro e ela não sabe nem o que está fazendo com ele. Então é isso que as pessoas não entendem, que a gente troca de posição. Às vezes a gente reencarna abastado, a gente às vezes reencarna, né, penando para conseguir as coisas porque nós não temos valor em outras vidas. É muito conhecimento o Espiritismo. E a religião tem que estar sim dentro das casas. Nós temos que mostrar sim Jesus para os nossos filhos. Temos que estar preocupados e ver onde é que ele vai, com quem que ele sai, o que ele está fazendo, né? E trazer até os coleguinhas para dentro do nosso lar e apresentar-lhes Jesus. Que bom se os lares pudessem ter essa noção de quanto é importante a gente apresentar a Jesus às nossas crianças, de quanto que é importante amar, que o amor é a única saída, que quanto mais nós amamos, melhor nós nos elevamos, nós levamos a vida com mais simplicidade. E tudo que está acontecendo agora, nessa pandemia toda, são respostas que a vida nos dá. Às vezes de erros que as pessoas vão cometendo, chega um momento que a coisa se volta contra, né, as pessoas que cometem tantas coisas negativas. E lembrando que nós estamos ainda num planeta de expiação e de provas que logo, se Deus quiser, e nós, o homem também assim compreender, nós iremos passar então para um planeta de regeneração. Vai demorar um pouquinho, depende de nós. Mas vamos agradecer então a Deus, né? Nós que estamos em contato com essa doutrina maravilhosa, perfeita, que nos ensina, compete a nós agora, né, ver como é que nós fazemos com esse conhecimento e como é que nós possamos colocá-los na nossa vida. Então, nós vamos agradecer nesse momento, por esse momentinho que nós tivemos juntos. Nós vamos pedir, então, que Deus e os médicos do espaço iluminem agora todos os lares, as famílias que estão precisando de ajuda, quantas e quantas pessoas doentes, que os amigos do bem, os anjos amigos, protetores, possam entrar nesses lares, levar o consolo, o lenitivo e ajudá-los, né, na sua cura, para que eles possam se sentir, então, com alento e se sentirem melhores. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade e os convidamos, né, convidamos os amigos espirituais, os nossos protetores, a estarem conosco, hoje e todo sempre. Que assim seja.